Vamos orar, vamos falar com Deus e ouvir sua mensagem para esta noite. Obrigado, querido Deus, o Senhor é muito bom, que privilégio, que bênção o Senhor está dando para a nossa igreja. Um ano depois, um pouco mais de um ano depois, mais um culto de envio aqui, mais uma pessoa que sai da sua cidade, da sua estabilidade social, eclesiástica, e vai para o campo trabalhar, vai lá enfrentar situações desconhecidas, mas crendo que o Senhor as enviaram, o Senhor as enviou, e o Senhor vai capacitar essas pessoas e usá-las com suas habilidades no campo missionário. Muito obrigado mesmo, Pai. Nós agradecemos, pedimos que a graça do Senhor Jesus Cristo continue sobre a vida de cada um deles. E pedimos que nesse momento o Senhor nos fale, o Senhor trabalhe em nossos corações com a sua palavra, nos desafiando a, como cantamos aqui uma das músicas, seguir em frente, esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Oro por isso no próprio nome do nosso Senhor. Amém. Irmãos, só a título de informação também, ainda não faz parte da mensagem isso, mas essa semana alguns irmãos me viram, né? Quem está no grupo da igreja me viram lá dentro do metrô em São Paulo, 7 horas da noite. Era um pouquinho antes das 7 horas da noite. E aquilo não foi a montagem, foi verdade. Aquela triste realidade, né, do metrô. Mas eu estava sossegado, porque eu só iria e voltava sem mala, sem ter que ter trabalhado o dia todo. Eu fui ter uma reunião com a PMI, que é a missão que é responsável pela Jaqueline na Jordânia. Há um tempo eu já queria conversar pessoalmente com a diretora dos missionários em campo, e eu tive muitas boas informações a respeito da irmã Jaqueline, bem envolvida no campo, bem empenhada em aprender o árabe, entendendo qual é a sua missão, entendendo suas limitações. Então foi uma conversa muito boa, muito agradável. Eu senti muito encorajado, de certa forma, feliz e orgulhoso no bom sentido do trabalho da Jaqueline lá. Graças a Deus, por isso, resultado assim, de um trabalho eclesiástico, do trabalho da igreja, resultado das orações dos irmãos, e resultado também do empenho, do esforço dela. Então continue orando, vocês que estão investindo na vida dela, em oração, alguns mandam ofertas para ela, continue fazendo isso, né? Isso é uma coisa gratificante, encorajadora. Eu sei que vocês precisavam ouvir isso de mim, e eu precisava ouvir isso da missão, de acordo com a perspectiva, a visão da missão, que é experiente nessa área, passando para mim, e eu estou passando para a igreja aquilo que eles falaram, tá bom? Eles logo depois mandaram uma carta, oficializando nossa conversa, mas assim, basicamente isso que eu estou dizendo para os irmãos, continha na carta, tá bom? Muito bem, vocês têm acompanhado aí a mensagem em Oséias, e nós temos sempre uma alegria, uma satisfação para todos nós, porque nós cantamos louvores a Deus aqui nesta igreja. Os irmãos viram e os amigos, que nós tiramos ofertas aqui na igreja, tá? Nós não somos uma igreja que está pensando em arrancar o dinheiro do povo, mas entendemos também que toda a estrutura aqui envolve recursos financeiros, que o campo missionário precisa de recursos financeiros. Isso é um privilégio mesmo. Privilégio também é ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos a sua mensagem. E eu já preguei sobre o capítulo 1 de Oséias, estou terminando o capítulo 2 de Oséias nessa noite, pretendo fazê-lo, se assim Deus permitir, e eu não me empolgar como o pessoal do louvor alegremente o fez, e encorajou nossos corações com músicas tão bonitas, tão bíblicas, na verdade. Isso é bom demais para a igreja, e eu quero tentar fazer o mesmo nessa noite com todos nós, né? Então, como eu disse, eu venho dizendo, se você quiser já abrir a sua Bíblia em Oséias, você pode abrir no capítulo 2. Oséias, esse capítulo 2, ele está dividido em 3 blocos. Eu já falei do primeiro bloco, que Deus denuncia. Deus fala, olha, está ruim o negócio.
não está bom. E vocês estão dividindo o coração de vocês com outros deuses, né, com Baal. E isso não deixa Deus satisfeito. E eu quero salvar vocês. Mas para eu salvar vocês, há necessidade de eu trabalhar duramente na vida de vocês. E envolve a segunda parte do livro de Oséias, que vai do versículo 6 até o 13. Que Deus fala: se não mudarem, se vocês não tomarem uma postura de acordo, eu vou aplicar a minha disciplina em vocês. E a história vai mostrar, infelizmente, que Israel não fez isso. Israel não voltou. Israel insistiu ainda, o povo de Deus daquela época insistiu ainda em continuar nos seus pecados. Não quiseram voltar àquele primeiro amor. E agora, nesse terceiro bloco, Deus fala, né, eu atrairei você para o deserto, mencionando aquele momento em que Deus tira, né, fazendo alusão àquele momento em que Deus tira o seu povo. Ele liberta o seu povo lá do Egito, ele tira o seu povo da escravidão, ele tira o seu povo que ia ser destruído aos poucos, e traz esse povo para um relacionamento, para um culto, para um sacrifício, para que o povo pudesse sacrificar, cultuar ao Senhor. E Deus estabelece então com seu povo um relacionamento santificado. Embora ali no deserto seja assim aquele momento, o pior momento do povo de Deus, mas foi não pior, né? Coisas aconteceram ali que foram ruins, mas foi o melhor momento que o povo teve com Deus. Isso serve até para a gente refletir. Às vezes situações em nossas vidas podem indicar que nós estamos cultuando a outros deuses, mas às vezes pode indicar também que nós não somos capazes de cultuar a Deus se não forem tempos de aflição em nossas vidas. E nós só queremos aquele momento, sim, da prosperidade, aquele momento excelente, aquele momento bom, que a gente não tem nenhum problema. Quem não quer isso? Mas às vezes, a hora que eu estou nesse tempo em que não tenho dificuldade nenhuma, eu pego e me afasto de Deus. Eu permito que outros deuses vão dominando o meu coração. Outros deuses vão priorizando, né, o lugar na minha vida. E nós aprendemos que os olhos de Deus, eles não estão fechados para o pecado. Deus fala para Israel a todo tempo no livro de Oséias: eu vou salvar vocês, eu vou redimir vocês, eu vou libertar vocês, eu vou tratar de vocês, eu vou restaurar vocês, mas eu quero que vocês saibam, meus olhos não estão fechados, eu estou vendo o que está acontecendo com vocês. Nós somos inclinados a cultuar alguns deuses em nossos corações. É nossa inclinação. Nós temos a tendência de dar prioridade para coisas, pessoas e prazer, no lugar de dar prioridade para Deus. E aí esses deuses em nossos corações, que eu tenho insistido aqui também, que a idolatria não é somente se inclinar diante de uma imagem, mas a idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em minha vida, seja o que for. Ela vai ganhar força, vai ganhar espaço no meu coração. Então o meu desafio é: jogue fora os ídolos do seu coração. E eu fico muito surpreso mesmo, porque eu tenho certeza que se você tem um coração natural, como o meu coração, o nosso relacionamento é um relacionamento de mérito, né? Se você é legal comigo, eu sou legal com você. Se eu te ajudo, a tendência é esperar que você me ajude também. Se você é meu amigo, eu sou seu amigo. Agora, se você é uma pessoa que me despreza todo o tempo, por que eu vou ser seu amigo? Eu tento me aproximar, mas você me despreza, ou vice-versa, você tenta se aproximar de mim e eu desprezo você. Eu não quero amizade com essa pessoa, eu não quero um relacionamento com essa pessoa.
Essa é a nossa reação natural. Mas a reação de Deus é exatamente o contrário da nossa. Então Deus nos surpreende. Deus é surpreendente, ao ponto que mesmo a despeito em relação à nossa inclinação pecaminosa, o nosso coração voltado para as coisas ruins, voltado para fazer aquilo que desagrada a Deus, Deus, Ele prefere ministrar abundante graça em nós, a nos banir da sua presença. Se nós tivéssemos uma relação com o povo de Deus, e o povo de Deus agisse para conosco da mesma forma como ele agiu para com Deus, nós diríamos: olha, eu não quero mais nada com vocês. Chega, eu já dei suficiente oportunidade para vocês. Mas Deus reage exatamente o contrário. Deus começa então a ministrar graça sobre graça, e é da mesma forma conosco, porque nós não somos diferentes do povo de Israel daquela ocasião. Nosso coração inclina-se para fazer aquilo que desagrada a Deus. Nós normalmente nos esforçamos para fazer aquilo que agrada a Deus, e para fazer aquilo que desagrada a Deus é tão natural. Mas Deus sempre diz: eu estou pronto a um recomeço. Eu estou pronto a aceitá-lo quando você voltar ao primeiro amor. Estou pronto para abençoá-lo e para restaurar a nossa comunhão. Então o desafio foi para aquele tempo: jogue fora os seus ídolos. Jogue agora. Eu disse aí então das duas partes em que esse capítulo foi dividido, e nós vamos para a terceira parte, capítulo 2, versículos de 14 a 23. Eu gostaria que você, se não abriu, abrisse a sua Bíblia, e nós vamos ler uma passagem tão graciosa, uma passagem carregada. Alguém pode trazer água para mim, por gentileza? Muito obrigado aí. Oséias capítulo 2. Eu vou ler então do versículo 14 até o versículo 23. Portanto, eis que eu a atrairei, né? Trarei ela para mim, né? E a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E isso são as palavras de Oséias para a sua esposa adúltera, Gomer, infiel. Gomer representa a esposa de Oséias, vai representar a atitude do povo de Deus, e Oséias aqui é uma tipificação, é uma representação de Deus, desse relacionamento. Deus sendo sempre amoroso, e o povo sempre agindo com infidelidade. Versículo 15. Não, muito obrigado. E terminando o versículo 14, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor. Acor é o vale da aflição, por porta de esperança. Será ela agradável, está obsequiosa para algumas versões, agradável como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito, Deus lembrando de quando tirou Israel do Egito, para que Israel prestasse culto ao Senhor, e levou para o deserto, e ali ele pôde ter um relacionamento com o seu povo. Versículo 16. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Olha versículo 18 de novo. Naquele dia farei a favor dela aliança com as feras do campo,
e com as aves dos céus, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, né, referindo à terra aqui, o arco e a espada e a guerra, e farei meu povo repousar em segurança. Que palavras de esperança ele traz aqui para o povo de Deus. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. A palavra benignidade é a palavra para amor leal, amor incondicional, amor que não mede sacrifícios. Desposar-te-ei comigo em fidelidades, e conhecerás ao Senhor. Aí a terceira vez ele diz: naquele dia eu serei favorável, diz o Senhor, favorável aos céus, e estes a terra será favorável ao trigo, e será favorável ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel, que significa Deus semeia. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi: tu és o meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus. Irmãos, há nesse trecho um teor de graça, um teor de amor, um teor de bondade de Deus impressionantes. Naquela condição em que Deus poderia dizer: eu não aguento mais esse povo, eu não aguento mais a idolatria, eu não aguento mais a hostilidade, eu não aguento mais a rejeição desse povo para comigo. Deus escreve aqui, através da vida de Oséias, desse relacionamento, palavras de graça, dizendo: eu vou promover uma redenção ao meu povo. Apesar de toda inclinação pecaminosa que nós temos e nós apresentamos dia após dia, ainda assim, a Bíblia, lá o Novo Testamento, é carregada de palavras de esperança, e tão necessárias para nós, porque a nossa tendência sempre é desanimar, é desistir, é entregar as rédeas, deixar para lá. Mas Deus vai dando essas palavras de graça e de esperança, e dizendo: eu compreendo a situação de vocês, eu não aceito a situação de vocês, mas eu compreendo, mas há uma promessa de que eu vou resolver esse problema um dia. Uma redenção é necessária, e ela se refere a um dia muito especial na vida de pessoas que conheceram o amor de Cristo. Pois todos nós que conhecemos o amor de Cristo acreditamos que Deus constantemente está nos livrando da destruição e do perigo. Versículo 14, observa bem: eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e eu vou falar ao coração desse povo, e em lugar de aflição eu darei esperança, né? Está em versículo 15: e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta da esperança. Aonde há aflição, eu darei esperança. E será ela, né, no caso Gomer, representando o povo de Israel. E hoje, nós não somos o povo de Israel, mas nós somos o povo da aliança, nova aliança com Deus. E a palavra é para nós também, Deus. Então, seremos favoráveis, seremos agradáveis, quando começamos nossa relação com Cristo. Na verdade, Deus está propondo um recomeço com Israel. Eu vou recomeçar com vocês.
E a história do povo de Deus, ela é uma história amarga, porque por escolha própria, por quebrar a aliança com Deus, eles foram levados cativos de novo, saíram da escravidão do Egito. Depois de um pouco mais de 1400 anos, voltaram novamente para a escravidão no Egito. E Deus fala: eu vou fazer um recomeço com vocês. E a história diz, irmãos, que quando Israel voltou para a sua terra, quando ele ficou 70 anos, Israel um pouco mais, Judá, o povo do sul, quando o povo de Deus foi dividido em dois povos, quando eles voltaram para reconstruir a sua terra, a partir daí, Israel nunca mais foi idólatra. Impressionante. Mas teve que passar por aflições duras, teve que passar por um caminho difícil. E talvez Deus esteja incomodando o meu coração e me avisando: olha, tem gente, tem ídolos, tem deuses ocupando o seu coração, alimentando a sua vida com falsas esperanças, e Deus sempre está propondo um recomeço. Talvez quando eu olho para a minha vida espiritual, lá no começo, era como Israel, aquela liberdade, quando Israel saiu do Egito, e caminha para cultuar a Deus, e vê a mão de Deus poderosa, e talvez alguns de nós experimentamos isso no passado. A vida cristã era tão boa, eu tinha tanta empolgação para evangelizar, eu tinha tanta empolgação para vir para a igreja, eu tinha tanta empolgação para ler a Bíblia, eu tinha tanta empolgação para orar, mas parece que agora eu estou árido. Israel ficou exatamente assim, o povo de Deus, porque ídolos foram ocupando o lugar de Deus na vida do seu povo. E lembrando, quando eu falo de ídolos, eu não estou falando de uma imagem, eu estou falando de tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em minha vida. Talvez meu coração esteja atormentado pelos ídolos que alimentei em minha vida. E Deus propõe hoje um recomeço. E aí, se você estiver ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Deus quer libertar, livrar o seu povo do perigo. Eu vou trabalhar bastante com essa palavra redenção. Eu sei que eu não vou muito longe a partir daqui, mas a redenção significa livrar do perigo, salvar uma pessoa que está a caminho da morte ou da própria destruição. Essa é uma definição sim, simples, né, usual. Libertação é livrar alguém do perigo, é tirar alguém de uma situação caótica, né? Aí eu fiz uma definição um pouco mais teológica, né? Redenção é a libertação total do pecado e dos seus efeitos, tanto da sua criatura, da criatura de Deus, como da sua criação. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em Romanos 8, ele faz uma descrição emocionante a respeito disso. Ele fala que os filhos de Deus, aqueles que conheceram a graça de Deus, aqueles que experimentaram e estão experimentando o amor de Deus, eles gemem, eles tremem, aguardando a redenção. Não somente esses, mas toda a criação, ela aguarda essa redenção, essa libertação total do pecado e dos seus efeitos. A natureza. Então nós que conhecemos a Cristo, nós gememos. Nós expressamos a música cantada: Maranata, vem Senhor Jesus. É uma expressão de quem quer que a redenção se torne completa. Ela começou lá na cruz. Na verdade, ela começou lá em Gênesis capítulo 3. Ela
semi-concretizada na cruz, a garantia da vitória na ressurreição de Cristo. E no seu retorno ele vem estabelecer e colocar todas as coisas no devido lugar. Apocalipse capítulo 2, você tem aí na imagem, na tela. Esse é o desafio daqueles que estão com o coração batendo, tremendo. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende e volte à prática das primeiras obras. Essa é uma excelente igreja, uma igreja muito boa, uma igreja que tinha um excelente estudo, né, uma excelente doutrina. Ela rejeitava as pessoas que vinham com falsos ensinos, a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2. Mas ela havia abandonado aquele fervor, no sentido de apreciar a plenitude do Evangelho. Deus percebeu isso e chama essa igreja. Redenção é a libertação total do pecado e dos seus efeitos. Começa na cruz e termina com a volta de Cristo. Mas enquanto isso, a todo momento, Deus está chamando os seus filhos para um recomeço. Deus está nos chamando para abandonar aquilo que tem ocupado nossos corações e dar nossa vida para o Senhor. Então, se você olhar aí, olha só Oséias capítulo 2, olha o versículo 16, olha o versículo 18 e olha o versículo 21. Ele diz aí, na maioria das versões, na minha aqui, ele começa o versículo dizendo: naquele dia. Olha o versículo 18, naquele dia. E olha o versículo 21, naquele dia. Que dia? O dia da redenção, o dia da restauração, o dia da libertação total do pecado e dos seus efeitos. Então vamos olhar aí parte por parte, não vou muito longe, como eu disse, mas quais as implicações da redenção? Primeira implicação da redenção. Redenção implica a purificação espiritual. Falta um izinho aí no meio, depois você coloca aí, tá? Quem estiver copiando. Então, Deus não simplesmente fala assim: olha, faz o que você quiser da sua vida, bagunça à vontade, porque no final das contas eu vou dar um jeito, eu vou resolver seu problema. Em nenhum momento Deus falou isso. Mas Deus liberta o seu povo para santificar o seu povo, para purificar, para arrancar de nós esses deuses que vão ocupando nossa vida, que vão nos atormentando, que vão roubando nossa verdadeira esperança, deuses que vão nos enganando, deuses que vão ditar falsas esperanças, e num determinado momento, esses deuses vão nos deixar na mão. E Deus quer essa purificação, versículo 16 e 17, olha só: naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. O que é isso? Essa questão da exclusividade de Deus. Deus não quer dividir o coração com ninguém, que você divida o seu coração com outro Deus, de maneira nenhuma. Então, aqui, os que são casados aqui sabem dessa relação, né? A única pessoa que a Rita chama de meu marido sou eu, e a única pessoa que eu chamo de minha esposa é ela. E deve ser assim com todos vocês. Por quê? A minha relação, a nossa relação é uma relação de exclusividade. Impossível, possível pode ser que aconteça, né? Mas impensável
de uma relação de exclusividade, colocar uma terceira pessoa. Então Deus fala: eu vou tirar a idolatria de vocês. Então olha só o versículo 17: da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, né? O conjunto de deuses lá que eles, derivado de Baal, né? Então o plano de Deus envolve nos libertar totalmente dos nossos falsos deuses, uma exclusividade. Mas o povo de Deus, ali naquele momento, estava inclinado e abandonando cada vez mais os seus caminhos. E isso é denunciado aqui nesse escrito de Oséias. E eu categorizei o abandono em dois tipos. O primeiro abandono é aquele abandono original. A pessoa não conhece o Senhor, não conhece a Cristo, é o pagão, é o incrédulo, não tem nenhuma relação com Deus. E isso é algo que precisa ser consertado, né? Mas o outro abandono é aquele abandono voluntário, que isso envolve mais a igreja, os crentes. Aos poucos vão substituindo o verdadeiro Deus por um falso Deus. Você fala: bom, eu não sou assim, meu coração é só do Senhor, meu coração é só de Deus, não há espaço para mais ninguém. E eu queria propor uma avaliação hoje aqui. Queria que você pensasse: será que eu estou dando espaço no meu coração para outros deuses e abandonando o meu Senhor? É muito fácil avaliar. Você vai pensar: quando você conheceu a Jesus Cristo como Salvador? Muito bem, pensou? Se você não conheceu, precisa conhecer a Jesus Cristo. Isso é fundamental para a sua vida e para o seu destino eterno. Mas aqueles que já conheceram Jesus Cristo como Salvador, pensa lá no começo. Você está orando mais hoje do que no começo da vida cristã? Eu não estou jogando peso, não estou falando você é obrigado a orar, mas pensa: eu oro mais hoje do que um ano atrás, do que 2 anos atrás, do que 3 anos atrás? Como é que está a minha vida de oração? Porque vida de oração, ela exige tempo. Então, quando eu não tenho tempo para orar, pode ser que algumas coisas, alguns deuses estejam ocupando o meu coração. Em relação à Bíblia, eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia, eu tenho interesse pela Bíblia hoje mais do que um ano atrás, mais do que 2 anos atrás, mais do que 3 anos atrás. Eu não vou, porque tem alguns irmãos de 50 anos aqui, né, de crente, mas mais do que aquele tempo lá atrás. E minha comunhão com a igreja, ela é maior ou menor a cada dia? Como é que ela é? Eu amo mais a noiva de Cristo, que é a igreja, e não adianta qualquer ideia que eu tiver sobre a igreja, se ela é boa, se ela é ruim, qualquer crítica, ela continua sendo a noiva de Cristo. Eu amo mais essa igreja hoje do que amei há um ano atrás, há 2 anos, há 3 anos, e assim por diante. Se você for sincero nessa resposta: não, eu realmente, minha vida de oração de 5 anos atrás era poderosa, agora algum Deus está ocupando o lugar do Senhor no seu coração. Antes eu era EBD, encontro de jovens, encontro não sei do que, tempo de oração, semana de oração, amava isso. Agora está difícil. Para ir, parece que eu estou levando um peso. É possível que algum Deus esteja ocupando o seu coração. Mas eu não sei ler o seu coração. Você sabe mais ou menos ler o seu coração. Mas essas são algumas perguntas que dão alguma direção. Deus conhece a profundidade. O que não adianta, irmãos, é fingir. É enganar e ser uma pessoa bem espiritual aqui. E
saindo dessas portas, alguma coisa acontece e eu viro outra pessoa. Nós vamos experimentar uma vida com completa satisfação quando deuses forem retirados do nosso coração. Quando o nosso coração experimentar o que Adão experimentou antes de pecar, aquela relação com Deus, aquela satisfação completa. E essa relação que Adão teve com Deus sem a presença do pecado, ela é possível ser experimentada em partes, se Cristo encher meu coração, se Cristo for pleno em meu coração, se Cristo totalizar o meu coração, dominar de forma total, se Ele for o único Senhor da minha vida. Nós vamos experimentar um dia isso, completo, aqueles que creram em Jesus Cristo como Salvador. Mas é possível experimentar isso em parte, hoje. E às vezes nós andamos tão capenga, e perdemos toda a nossa esperança, achamos que Cristo não vai voltar, achamos que o que Deus disse é puro engodo, engano, achando que a Bíblia não é assim, e acreditamos em várias coisas, deixamos os deuses desse século dominar nosso coração, perdemos toda a nossa esperança, e nós achamos loucura pessoas como esse casal, como Jairo, como a Jaqueline e outros tantos mais nesse mundo, irem para um campo para pregar o evangelho. Que perda de tempo, isso nem capitalista isso não produz nada. Julgamos assim, mas quando deuses estão dominando o nosso coração e não o Senhor. E Deus quer o quê? Primeiramente, para essa redenção ser completa, precisa existir uma purificação espiritual. Precisamos abandonar os deuses que têm dominado a minha vida, que têm dominado o nosso coração. Semana que vem, meus irmãos, eu quero falar da segunda parte. Eu preparei tudo para falar de uma vez só, mas eu vi que nosso tempo foi... Eu sei que alguns aqui diriam amém, vamos continuar, mas a gente não pode pensar somente em alguns. E eu queria pensar, para terminar, em algumas implicações. A redenção, que é a libertação do pecado e da sua influência em minha vida, ela começa com uma confiança, ela começa com a fé na mensagem de Deus. E a mensagem de Deus é, hoje, Cristo Jesus, Ele é o único que nos dá o perdão e nos salva da destruição e da morte eterna. Essa é a mensagem de Deus, ponto. Ele fez isso porque Ele morreu numa cruz e Ele venceu a morte, e Ele é a primícia dos que ressuscitaram, o primeiro, e a Ele foi dada autoridade para nos salvar, e nossa confiança tem que ser nesta mensagem e mais nada. A confiança de que também é Ele que nos traz paz com Deus, através dessa lavagem, dessa purificação espiritual. Em terceiro lugar, ao ouvir a mensagem da redenção, descanse na promessa de Deus. Nós olhamos o mundo e achamos que o negócio está uma bagunça, e de fato está, mas um dia Ele trará ordem a todas essas coisas. Essa é a nossa esperança, por isso que nós cantamos Maranata, vem Senhor Jesus. Mas enquanto eu espero por isso, meu coração tem de ser aquecido pela sua graça, e em resposta a essa graça, meu coração tem de ser somente dele e mais ninguém. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai amado Senhor, quando o Senhor traz essa redenção, mostra, apresenta o seu plano de redenção, nossos corações devem tremer,
e cantar e gritar: Maranata, vem Senhor Jesus, vem estabelecer a ordem de todas as coisas aqui. Como crentes em Cristo Jesus, não há nada mais